Fala, minha rapaziada do Jornal dos Esportes. Hoje estamos aqui com o treinador e jogador Bruno Santos, treinador e jogador do 15 de Jaú. Muito obrigado por falar com a gente. Eu queria que você desse seu recado, já abrindo o nosso trabalho, nosso bate-papo hoje aqui, que promete grandes conversas. Bruno, obrigado por aceitar. De nada, eu que agradeço o convite desse famoso jornal dos velhos tempos. Eu sou dessa velha guarda ainda do Rosinha, né? Esse jornal que eu, quando eu ia para o Maracanã, recebia lá. E, cara, era muito maneiro. Antigamente, a gente chegava na escola também, pegava o jornal e ficava trocando as mensagens diárias de futebol, Flamengo, Vasco. Era muito legal. Eu estudei no Colégio Batista aí. Sou cria da Tijuca. E gosto muito do jornal. Obrigado pelo convite, é um prazer. Demonstrando um pouquinho aí, eu sei que é difícil conciliar esses dois, ser treinador e jogador ao mesmo tempo, mas eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, espero que vocês gostem. Boa, boa. E quem nunca viu, né, na banca passando daquela olhadinha, será que meu time vai contratar esse cara ou não vai? Será que é só um rumor? Quem nunca... É a internet antiga, né? O Jornal de Esportes era a internet de antigamente, né, Bruno? Positivo, era maravilhoso. A gente antigamente não tinha, o celular era tijolão da Nokia lá. A gente chegava eu lembro, tinha um amigo meu, o Vitor, ele chegava na aula, ele nem prestava aula, ele pegava o jornal, era o Rosinha, ou era o Lance, ele pegava e ficava aqui assim, e a aula rolando, e ele olhando os esportes, assim. Era sempre assim. Era a nossa, ó quem fez o gol, olha quem tá se destacando, ó quem a gente pode contratar. Era sempre assim. Boa, boa. O Jornal de Esportes traz essa recordação, né? Traz essa memória afetiva, né? De infância. Bruno, eu quero agora falar de você, cara. Eu quero que você conte um pouquinho da época de Tijuca, como você mesmo já comentou, dos campos, o que hoje a diferença desse Bruno do início. Mas primeiro, antes de tudo, eu quero que você conte um pouco do início da sua carreira. Da Tijuca como atacante, né, como ponta esquerda, e sendo recuado de acordo com o nível de profissional chegando. E eu quero que você conte um pouquinho desse início de sua carreira, por favor. Então, eu sou lateral esquerdo, né? Bruno Santos, mais conhecido como Bruno Santos. Rodei um pouquinho aí pelo Brasil. Comecei lá na Vila Isabel, esqueci até o nome do clube lá, da Light, Clube Light, que tinha uma equipe, o treinador era o Cleito Will, e o Cleito Will assumiu um time para disputar o Campeonato Carioca pelo Mesquita. Então ele pegou o time todo da escolinha da Light lá e levou para o Mesquita. Isso juvenil. Depois ele foi para o Fluminense, me levou para o Fluminense. Meu banco era simplesmente... Meu banco não, eu era banco. Simplesmente do Marcelo. Marcelo hoje, lateral esquerdo, que já parou também, que jogou no Fluminense. Jogou no Real Madrid muitos anos. E, pô, impossível jogar, né? Tive poucas chances. Marcelo voando na época, eu sou de 87, ele é de 88, eu acho. E, cara, eu não tive chance, assim, jogava muito pouco, fiquei um ano lá, chegou no final do ano me dispensaram. E eu consegui uma oportunidade para jogar no CFZ, que no Rio é muito famoso aí, o Centro de Futebol Zico. Fiz o segundo ano de juniores e já no segundo ano já me profissionalizei e já estava atuando no profissional da segunda divisão do Carioca pelo CFZ, que tinha uma estrutura fenomenal. Lá em Vargem Grande tinha o CT e no Recreio tinha o estádio, né? Que o Zico investiu muito e tal, e era muito bom, cara, muito bom mesmo. Depois disso, eu fui para o Bangu, fui emprestado para o Bangu, fui emprestado para o Atlético Tubarão ainda, com contrato com o CFZ. Depois o CFZ teve uns problemas, acabou acabando com o time profissional. Eu fui para o América, joguei o Carioca pelo América. Depois fui para o Macaé. Foi aí que minha carreira começou a se deslanchar um pouquinho. Onde o Macaé lá era uma força, né, do futebol carioca, principalmente por causa do petróleo lá. A cidade tinha os royalties, né, que falavam. Então o Macaé, a prefeitura apoiava muito o Macaé lá, o esporte, né? E a gente conseguiu esse ano ser campeão da Série C do Brasileiro, subiu para B do Brasileiro. Eu fui campeão lá também junto. Joguei depois a Série B do Brasileiro pelo Macaé. Depois fui para o Cuiabá, aí não fui muito bem. Fui para o Tupi de Juiz de Fora, onde eu consegui, assim, acho que foi o melhor momento da minha carreira, com 27, 28 anos.
onde eu fui o capitão da equipe, fui artilheiro, e de lá, do Tupi, joguei o Mineiro, a primeira divisão, joguei o Campeonato Brasileiro da Série C, e de lá foi onde eu me destaquei, onde eu fui para o Atlético Goianiense, mas assim, já um pouquinho mais velho, né, com 28, 29 anos. E lá eu consegui galgar um pouquinho, assim, uma carreira mais vitoriosa, com mais times, com... Aí enfrentei Cruzeiro na Série B, enfrentamos vários times, né? Então fiquei um ano no Atlético Goianiense, foi maravilhoso, fiz 38 jogos, joguei Brasileiro, Copa do Brasil, o Goiano. Depois fui para o Brasil de Pelotas, que na época ainda era a Série B. Fiquei 2 anos lá no Brasil de Pelotas, jogando Série B também. Então foram 3 anos jogando Série B de Brasileiro, que é um mercado muito fechado, principalmente a Série A também. Eu não cheguei a jogar a Série A. Joguei contra alguns times de Série A, mas não cheguei a jogar a Série A. Depois fui disputar o Paulistão da primeira divisão pelo Santo André. Fiz um campeonato muito bom também. Fui para a Ferroviária de Araraquara. Depois da Ferroviária de Araraquara, fui para o Concórdia, de Santa Catarina. Depois fui para o Craque de Catalão. Depois Ipatinga. Depois 15 de Piracicaba. E agora eu estou no atual 15 de Jaú. Eu estava te contando um pouco sobre o 15 de Jaú, né? Que é um clube centenário também, um clube muito, assim, é como se fosse um Bangu do Rio, assim, que tem muita história, só que meio que estacionou um pouquinho, né, no tempo, mas, assim, é um clube tradicional, muito tradicional aqui em São Paulo. E esse foi um pouquinho da minha carreira. Eu ainda jogo, né, tô com 38 anos, eu tive uma lesão, tô voltando agora, eu tive uma lesão em dezembro de 2024, quando eu tava me preparando para A3 aqui. Aí o que aconteceu, já pode contar ou você quer dar uma pausa? Então, Bruno, você comentou um pouco sobre o seu início de carreira e que você na verdade, aquela fase início de formação, né, como atleta, você dividia o vestiário, você dividia a posição com o Marcelo. E, cara, isso é um fato muito curioso, porque não é todo mundo que tem podemos dizer, esse privilégio, né? O Marcelo, um cara que jogou Copa do Mundo, Real Madrid muitos anos, um dos maiores vencedores da história do maior clube do mundo. Então, assim, conta pra gente um pouco dessa questão, porque, claro, ninguém quer ficar no banco, mas quando você vê o futuro, assim, fala assim, pô, Marcelo ele substituiu o Roberto Carlos. Eu acho que seria bom ficar na reserva dele ali por um bom tempo, né? Queria que você comentasse sobre isso, por favor. Então, assim, foi um período curto, na verdade. O Fluminense, na época, tinha 2 times, né, de sub-20, de 2 a 3 times, praticamente. Que era um time que jogava o Campeonato Brasileiro, que viajava muito, acho que teve até viagem para o exterior naquela época. Tinha um time que jogava o Campeonato Carioca, e eu tava ali, entre o reserva e o titular do segundo time, assim, sabe? Não tive muito contato com esse time principal do sub-20, que viajava muito, como eu te falei. Mas de vez em quando a gente treinava junto, aí tinha Toró, treinava, eu cheguei a ver o Tiwi. Toró ex-Flamengo, né? E Toró Flamengo. O Fernando Henrique, goleiro, que inclusive eu encontrei com ele, é um pouquinho mais velho que eu, mas eu joguei com ele no Santo André e na 15 de Piracicaba. Fernando então, Henrique, assim, finalista de Libertadores, né? Com o Fluminense. Isso, Fernando Henrique, figuraça. O apelido dele é Fita. Parceiro, e ele mora aqui do lado. A gente está em Jaú, ele mora em Bauru, né? É um amigão que a gente fez no futebol. E assim, o Marcelo, eu não tive muito contato com ele assim, de bater papo e tal, até pelo fato de ser um time que viajava muito. Mas, pô, quando ele tava, a gente treinava junto, você via que ele, pô, era absurdo, ele era fora de série. Tanto que ele já estava treinando no profissional e descia às vezes para jogar alguns campeonatos. E, pô, eu ficava bravo. Falei, caraca, velho, não me dá oportunidade. Mas no começo a gente fica bravo, mas depois a gente vai entender, pô, o cara foi o reserva, foi para substituir o Roberto Carlos no Real Madrid, pegou a seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. O cara é fenômeno e sempre, cara, e ele era muito humilde, sempre foi muito humilde, muito atencioso lá com a gente. A galera vinha falar e ele sempre muito dando atenção, sabe? Então me dava força, às vezes, vamos lá, desiste não. Mas aí eu acabei saindo, né, no final do ano, até pelo fato dele estar se destacando todo e por eu não ter tanta oportunidade, né? Eu fui com raiva um pouquinho, mas, pô, depois eu fui entender. Realmente não foi meu desmérito, né? Mas um mérito de um cara que foi titular na seleção brasileira e no Real Madrid. Perfeito. E assim, eu queria saber a sua referência na posição de jogador mesmo, de lateral esquerdo. É o Marcelo? Tem algum outro que você se espelhava mais além do Marcelo?
Cara, tem o Marcelo, eu joguei junto, assim, então, pô, tem muita referência, mas assim, um cara que conseguiu ser campeão do mundo pela lateral esquerda, acho que foi um dos poucos, né? O Roberto Carlos chegou a ser o melhor do mundo. E ele era absurdo o que ele batia na bola, o que ele defendia, o que ele atacava. Para mim, foi um dos maiores da história aí. Com certeza, o Roberto Carlos. Perfeito. E algum outro que você gosta do estilo, mas não é tão famosão, assim podemos dizer? Sabe, um jogador que você gosta de assistir, mas não é esses Roberto Carlos, uma estrela que você gosta de assistir, mas não é tão, podemos dizer, tão famosona, assim. Não pegou tanto prestígio, né? Como merecia, na sua opinião. De lateral, cara, tem alguns aí, cara. Talvez o Reinaldo, do São Paulo, que tá no Mirassol agora, ele sempre foi muito regular. E o cara chegar nessa idade e conseguir fazer o que ele fez esse ano no Mirassol, cara, ele tem que ter mais prestígio, até pela qualidade que ele tem, pelos gols que ele vem fazendo. É muito difícil, cara. Eu que tô treinando aí com 38 anos, o cara chegar e conseguir render o que ele rendeu agora, é para tirar o chapéu. Porque não é fácil, não. Tô treinando, tô todo dolorido aqui, cara, que ontem foi coletivo, depois eu fui treinar o sub-20, agora de manhã eu treinei também, só que aí vai o cara malandro. Eu falei preparador físico hoje, Du, ó, tô cansado, velho. Falei, amanhã, já que vai ter o jogo da Copinha contra o Corinthians, folga, vai, faz só a boa, vai na academia, faz um reforçozinho lá, não precisa nem treinar, entendeu? Tem que ser assim, senão não aguenta, cara. Mas o Reinaldo foi um cara que eu tiro o chapéu, agora que merecia mais prestígio, né? Perfeito. Voltando no início da sua trajetória no futebol, você comentou que teve grande parte da formação no CFZ, né? Até sendo emprestado para outros lugares, mas o contrato era no CFZ. Como você disse aqui, é um centro de treinamento do Zico que é muito famoso aqui, tem prestígio, hoje dá sede para alguns projetos no futebol feminino também. Eu queria saber quais aprendizados daquele período que você carrega até hoje e também o que te ajuda na função de treinador que você carregou da época de CFZ. Então, o CFZ, o Zico fez tudo aquilo quando ele estava sendo treinador do Japão, ou do Kashima Antlers, eu acho, na época. Se foi no Japão, do Kashima. Isso, ele estava treinando o Kashima e tava tocando lá o CFZ. Então eu lembro que assim muito da cultura japonesa ele levou lá para o CFZ, sabe? Essa questão de horário, essa questão de responsabilidade com o material, a questão de você, no trabalho, você dar o seu melhor. Organização lá no CT, cara, era muito boa. Os funcionários, assim, o Zico, ele passou uma mentalidade, assim, de muito respeito, de muita organização. Isso eu levei para mim, sabe? Que o futebol você não pode fazer de qualquer forma. Ah, vou deixar ali, vou fazer de qualquer jeito. Tem que ter um mínimo de organização. E esse foi um dos fatores assim que eu pesquei e que eu levei para minha vida agora como treinador, sabe? De ter esse respeito, saber que qualquer empresa, né? Mas assim, no futebol principalmente, você ter uma organização, você ter um parâmetro para isso, né? Tipo, agora, por exemplo, no 15 de Jaú, Sub-20 tem um alojamento aqui. Então, a primeira coisa quando eu assumi como treinador junto com a comissão técnica, eu falei, olha, vamos ver a questão do alojamento, ver como é que tá lá. Tem os seus defeitos, sabe? Porém, mesmo sem muito recurso financeiro, a gente pode deixar as coisas limpas, sabe? Pode deixar as coisas organizadas. Então, o que eu fiz? Eu passei em todos os quartos do alojamento, estava uma zona. Eu falei, olha só, a partir de hoje vai ter um capitão por quarto e cada capitão vai ficar responsável pela faxina do quarto. Então, de 3 em 3 dias eu passava lá, eu olhava lá, ó, não tá, quem é o capitão? Aí dava dura no capitão, olha só, e aí? Futebol não é só lá dentro, não, você tem que estar organizado aqui dentro da tua casa. Se você não organizar, se você não limpar, não vai dar certo lá. Então começa aqui. E isso vem muito da cultura lá do japonesa também, dos caras serem organizados no CT. Mas eles têm mais condições financeiras. Mas dá para fazer uma coisa organizada sem condições financeiras, sabe? Então eu prezei muito isso. Aí e nos refeitórios, não podia entrar com camiseta regata, não podia entrar com chinelo, barulho.
Porque ali no centro de treinamento ali nosso, onde os meninos moram, tem um pessoal que aluga campo, então você tinha que ter uma postura de atleta. Então, uma coisa que eu prezei muito fora dos gramados é isso, é esse respeito, postura, que você é um atleta profissional. Isso vem muito do CFZ que eu trabalhei lá no começo. Perfeito, perfeito. Agora, falando um pouquinho de treinador, qual é a sua referência hoje para seguir essa carreira de treinador? Cara, eu gosto muito do... Assim, referência a gente tem bastante. A gente vê muito na televisão, né? Que é outra realidade, às vezes. Assim, eu gosto muito do futebol do Guardiola, do Ancelotti. São referências, assim, as muito boas, né? Só que aí eu tento... Como eu jogo ainda futebol e eu sei como funciona o vestiário, eu gosto muito também do Renato Gaúcho, que sabe levar o vestiário, porém ele tem uma comissão muito capacitada para poder fazer a leitura de jogo, fazer esquemas táticos. O pessoal fala que às vezes o Renato Gaúcho nem treina o time. Quem treina é o auxiliar dele. Pô, mas ele consegue fazer com que o time jogue para ele, cara. Você vê que o time Sim. joga e o pessoal respeita ele. Por quê? É um cara que sabe levar muito lá o vestiário. E o treinador que não tem esse feeling de saber fazer a leitura do jogador, saber a resenha, saber na hora certa a resenha, saber levar, não consegue, né? Mas assim, eu tenho referências assim que um dos caras que me ajudou muito aqui foi o Pimentel, que tá no misto, ele voltou a ser preparador físico, mas ele estava como treinador. Ele que viu um treinador em mim e me deu a oportunidade de ser auxiliar quando eu me machuquei na A3, sabe? Então eu fiquei o período da A3 como auxiliar. Foi uma experiência maravilhosa dentro de campo. Tipo, eu estava no vestiário como jogador, depois no outro dia eu estava no vestiário da comissão técnica. Então foi uma troca assim muito boa. E depois eu fiz a cirurgia, aí fiquei ajudando o sub-20 com outro treinador e tal. E agora veio a oportunidade. Mas assim, o Pimentel, para mim, é uma das referências pelo fato dele ter me ajudado, ter enxergado isso, esse treinador em mim, né? E o treinador que está hoje no 15 também, que é um cara que eu copio muito, que ele tem muita boa leitura tática, né? Então, assim, eu não tenho referência própria um cara que é... eu vou tentando pegar dos treinadores que eu mais gostei e das coisas que eu mais gostei em cada treinador, sabe? Eu gostei do treinador do jeito que ele geria o grupo. Opa! Eu gostei desse treino tático que ele deu. Opa! Então eu vou pegando e mesclando um pouquinho de cada coisa, de cada treinador que foram referências para mim. Tentando se adaptar e pegando o que mais te agradou em cada treinador, né? Positivo. Perfeito. Você já comentou um pouquinho agora, né, nessa parte da referência, você falou um pouquinho da sua trajetória, né, do como foi esse convite. Eu queria que você entrasse mais em detalhes de como foi a questão da lesão, a lesão em dezembro, né, de 2024, você se preparando para o Campeonato Paulista da época, e como foi esse preparo. Durante a lesão, você se preparou para estar hoje nessa oportunidade? Queria que você contasse um pouco melhor de como foi essa transição. Copinha, né, treinador de sub-20 e também jogador do 15, por favor. Então, o que aconteceu? Eu estava em 2024, eu disputei a A2 pelo Paulista pelo 15 de Piracicaba, que é outro clube tradicional aqui em São Paulo. E depois eu recebi o convite do 15 de Jaú para jogar a Copa Paulista, que é um campeonato um pouquinho menor, mas que dá vaga para a Série D e Copa do Brasil também. Fizemos um excelente campeonato, eu fui muito bem no campeonato também. E eles me pediram, Bruno, aqui a gente joga A4, que é a quarta divisão do Paulista. Você não quer ficar? A gente quer contar com você, só que o salário era muito baixo. E eu já tinha assinado um pré-contrato com um time lá de Santa Catarina. Eu estava na cidade ainda, porque meus filhos estavam estudando e tal, mas eu estava já preparando a viagem para poder ir para Santa Catarina. E o time, nesse meio tempo, subiu meio que não no tapetão, mas por ter sido a terceira força da A4, que no ano anterior eles conseguiram, perderam a vaga no jogo do acesso, né? Então eles ficaram no terceiro lugar. E um time desistiu da A3. E aí a vaga foi para o melhor terceiro colocado da A4. E eles acabaram subindo. Então eles remontaram o time e me ligaram, Bruno, a gente vai refazer o que a gente montou e tal, a gente pode pagar o mesmo que você ia ganhar lá no Santa Catarina, você não quer ficar com a gente? Cara, e eu falei, cara, eu já tô aqui na cidade, meus filhos já estão adaptados, eu falei, vou ficar.
pedi a rescisão de contrato lá, do pré-contrato que eu fiz com Santa Catarina e fiquei. Só que na pré-temporada, eu ia ser um dos capitães do time e tal. Na pré-temporada, num amistoso antes do Natal, uma lesão numa jogada boba lá, o cara me deu uma entrada assim, não, mas foi de jogo, sabe? Acabei rompendo cruzado no jogo. Fiz o exame, aí constatou mesmo a lesão de ligamento cruzado, que é a pior lesão para um jogador, que você tem que seguir um protocolo aí de 9 meses a 1 ano para poder voltar. E, assim, muito difícil, cara. Assim, fiquei muito triste, muito abalado. Já pensei, eu vou parar minha carreira, não vou mais querer fazer nada. Eu já sou formado em educação física, assim. Eu falei, vou para minha cidade, vou para o Rio lá e vou dar personal, vou ver o que eu faço. Mas futebol não quero mais, depois dessa lesão. Nesse meio período, antes do ano novo, o treinador me chamou. Bruno, você ia ser um dos líderes, mas agora eu quero que você me ajude fora do campo. Eu estou sem auxiliar, eu quero que você venha ser meu auxiliar, porque eu enxergo você um grande treinador, pela sua liderança, pela sua cobrança que você tem. Cara, na hora eu falei, cara... E qual foi o treinador? O Carlos Pimentel, que ele foi treinador já do Ituano na Série B e tal. Trabalhou muito tempo no Japão. Sim. Ele é conhecido aqui em São Paulo, e agora, só que ele voltou agora, ele era preparador físico e agora voltou a ser preparador físico. Ele estava como treinador aqui, só que acabou não tendo tanta oportunidade mais como treinador e acabou voltando a ser preparador físico. Mas é um cara que eu respeito demais, que me deu essa oportunidade, né? Então, eu saí do vestiário de jogador num dia e no outro eu estava na comissão, cara, uma parada diferente. Mas, assim, eu tinha o respeito do time, tinha o respeito da comissão técnica, então foi uma transição muito legal. Então, eu fiquei nesse período fazendo o reforço pré-operatório para poder fazer a cirurgia legal e ajudando nos treinamentos. Eu estava conseguindo andar, conseguia correr, só que eu sentia algumas dores. Mas aí eu estava o dia a dia nos treinamentos, nos jogos, eu ia para os jogos. Experiência muito boa, muito boa. Foi diferente. Depois que acabou o campeonato, a gente não conseguiu subir da 3 para 2. Fizemos um campeonato ali mediano. E acabou o campeonato, eu fiz a cirurgia. Isso em janeiro, fevereiro, março. Fiz em março a cirurgia. Nesse período que eu fiquei... aí eu esperei 2 semanas e tal, e fiz o meu cadastro na licença B da CBF. Sim. Quem é atleta profissional há mais de 5 anos não precisa fazer a licença C. Eu já fui direto para a licença B de treinador. E aí eu vi, tem uma vaga lá em São Paulo para eu fazer e tal. Aí eu fui lá na Barra Funda, quer dizer, pela internet fiz a inscrição, fiz 1 mês do curso online, que é ao vivo, né? E depois tinha uma semana para cumprir lá na Federação Paulista, lá na Barra Funda. Então eu viajei, fiquei na casa da minha irmã lá em São Paulo, que fica 3 horas aqui de Jaú, e fiz o meu curso de licença B. Cara, também maravilhoso o network que eu fiz lá, com vários treinadores, vários amigos, fiz vários amigos lá, que foi muito legal o aprendizado, com vários treinadores, top demais, treinadores do Santos, da base do Santos. Experiência muito top. Voltei para Jaú, continuei ajudando no Sub-20, que o treinador era o Isaac Pereira, que inclusive está no Sub-20 do Brasiliense agora. E fui anotando, cara. Fui estudando, fui me aperfeiçoando, fui anotando treinamento, fui vendo parte de esquema tático e fui me preparando. Chegou no final do ano, eu chegava no clube, fazia 2 horas, 1 hora de fisioterapia e à tarde tinha o treino do Sub-20. Então, fazia minha fisioterapia do joelho e depois ia ajudar o Sub-20 nos treinos, né? Sim. Então, fiquei aí 9 meses aí fazendo isso. Depois o profissional, chegando perto já da presença do profissional, eu já fui fazendo a transição, já fui, sabe, graças a Deus o fisioterapeuta que é do clube também me deu muita atenção, me deu muita moral para que eu pudesse voltar. Não é fácil você recuperar toda essa parte muscular com 38 anos, fazer todo o período de parte física, muscular, sabe? Período muito difícil, mas de muito trabalho e muito aprendizado. E chegou no final do ano, ali antes de outubro, setembro, o treinador que estava daqui do Sub-20 foi para o Brasiliense e ficou sem treinador. Cara, e o presidente, o dono lá do time viu, Bruno, você tá aqui, você tem licença B, você não quer ajudar a gente aqui e tal? Cara, eu falei,
pô, que oportunidade maravilhosa, óbvio que eu quero. Já vou começar numa copinha e tal. E abracei a ideia, cara. Deus ajudou muito, sabe? Deu muita capacidade, muita sabedoria, mas mas eu falei, cara, eu não quero parar de jogar ainda. Aí falei, não tem problema, a gente vai adequar, vai fazer no período oposto, a gente faz o treino do sub-20. A gente vai ter uma comissão técnica aqui que vai te ajudar e tal. Eu falei, pô, então perfeito, vambora. Vamos embora. E aí estamos aí. E aí conquistei aí 2 vitórias na copinha, cara. E me destacando, e tô voltando já no profissional também, já bem, sem nenhuma lesão. Graças a Deus, dando tudo certo. Perfeito. E comandar o Sub-20 numa das maiores competições de base do mundo é uma grande responsabilidade, né? E que tipo de time e de identidade você quer construir para os jovens? Porque a gente sabe que, é claro, é muito bom ganhar, né, a competição, ser campeão, só que o grande projeto da Copinha é revelar grandes talentos, não só profissionais jogadores, né, também como treinadores. Então, qual tipo de identidade você quer construir, tanto para você como para os jovens, nessa Copinha de 2026? Cara, eu acho que hoje eu tô tentando dar um pouquinho dessa... O Diniz tem muito isso, ele fala de humanizar mais o futebol, né? De você não enxergar o jogador como um produto, mas que ele tem sentimentos, que ele tem problemas. Eu tento passar isso para eles, é normal. E eu quero que eles me enxerguem não só como um treinador, mas como alguém que possa alavancar e deixar a carreira deles ainda melhor, sabe? Sim. Eu e minha comissão, a gente dá muita liberdade para eles, sabe? A gente não tem tanto esquema tático, é claro que a gente olha adversário, a gente tem, mas eu tento olhar o que cada um tem de melhor, o que cada um tem de potencial e tento alavancar isso, tentar deixar melhor ainda, mas com uma liberdade, com felicidade, jogar com alegria. Às vezes a gente tenta mecanizar muita coisa dos jovens, né? E às vezes não é isso que eles querem. Claro que você tem que ter uma parte tática definida, saber o que eles vão fazer em campo, mas assim, deixar eles bem à vontade para eles tomarem as decisões. Eu crio situações, às vezes, nos treinamentos, não para eles... eu quero que vocês fazem isso, isso e isso. Não, você tem que criar situações para que eles, no campo, eles podem solucionar o problema, porque às vezes a gente não vai conseguir gritar lá para poder arrumar. Então eu tento dar essa autonomia para eles no campo. Claro que uma parte tática é importante, tem que ter. Mas, assim, essa liberdade, sabe? Deles poderem ser felizes dentro do campo também. Porque só fazer a parte tática e mentalizar, às vezes, pode tirar esse brilho deles, esse sonho deles, né? Eu sofri muito isso, que às vezes o meu forte é atacar, o treinador me segurava o tempo todo lá atrás, eu quero que você fique como terceiro zagueiro. Pô, eu falei, caraca, e agora? Aí o pessoal da rua me perguntava, pô, por que você não joga igual você joga na pelada? Eu falei, cara, mas eu tenho que cumprir um monte de função. Então, eu acho que falta isso um pouco dos treinadores, né? Não deixar mecanizado, né? Deixar a gente poder usufruir o que eles têm de melhor. Tentar aflorar isso neles, né? Por exemplo, tem um lateral nosso que, pô, tá voando agora, que eu não via isso ele antes, entendeu? Mas que ele tá tendo liberdade para poder usar isso da melhor forma que ele pode, né? Então, eu acho que o maior legado é esse, é você saber que eles têm problemas, saber que eles não são robôs, né? Que eles têm problemas, isso aí eu deixo bem à vontade. Meu celular eu falo, o que vocês precisarem, que vocês tiverem problemas, vocês podem me ligar, vocês podem contar comigo, eu quero ser um amigo para vocês, não para... Porque eu quero ser um cara que eu dependo deles, mas assim, melhorar a carreira deles, eu quero melhorar a carreira para que eles possam galgar voos mais altos, né? Eu acho que o objetivo principal do treinador é esse, é formar um caráter, uma pessoa correta e que fique à vontade no campo, sabe? Eu acho que é mais ou menos esse pensamento. Show. Ao longo da carreira, você passou por muitos clubes, realidades diferentes dentro do futebol brasileiro, né? E estados também diferentes, né? Rodou bastante no nosso Brasil. Com essa bagagem, o que você acha que a sua experiência pode influenciar nos atletas mais jovens, na questão até do conselho, né? O que você, durante essa trajetória profissional,
fala assim, pô, eu acho que isso aqui eu posso falar e ajudar neles, porque eu já vivi isso, né? Eu queria que você falasse um pouco, principalmente nessa fase agora da Copinha. Cara, futebol, ele vai do bom pro ruim muito rápido. Muito rápido. Eu lembro que quando eu fui eu tava no Tupi, tava recebendo uma merreca, e minha esposa tava grávida, e eu tava num momento muito difícil, assim. Eu fui muito bem no Tupi recebendo merreca e eu consegui ir pro Atlético Goianiense. Mas antes disso, eu tava, cara, quase parando de jogar. Futebol vai ter muito disso, altos e baixos, né? Futebol, ele pode tanto te levar para baixo como te levar para cima muito rápido. Então, o que eu passo para eles é assim: você tem que ter uma mentalidade muito forte, porque o baixo vai vir, a parte ruim vai vir. E você tem que estar com uma mentalidade muito forte, com a cabeça muito forte, porque você tem que ser resiliente. Tudo que acontece, principalmente de jogador, é para nos fortalecer, ele vai te fortalecendo. É como se você tivesse um corte e essa cicatriz, você lembrar, caraca, eu já passei por isso. E para você não passar de novo. Então, o futebol, esse ensinamento, eu tento passar isso para eles direto. Vocês têm que aprender a ser resiliente no mental, porque o mental, o Diniz fala muito isso, né? Que o mental ele pode te levar lá para baixo, e tem gente que não consegue absorver isso. Hoje, principalmente com as redes sociais, os jogadores olham muito comentário. Eu fazia isso também, e os meninos fazem isso. Eles olham muitos comentários, o que estão falando dele, se foi bem, e acabam se deixando levar por esses comentários, sabe? E pro lado ruim. Então, assim, ter uma mentalidade forte, ter um mental muito forte para poder saber que se você cair e você não se der bem, acontecer alguma coisa, você não pode ser o pior do mundo. Mas também, se você for muito bem, você não pode se achar que é o melhor do mundo. Tentar blindar eles do bom e do ruim, né? Tentar manter Exatamente. sempre Exatamente. centrado, né? Porque hoje em dia é muito extremo. Eu vejo muitos jogadores falando assim: eu não vou ter oportunidade, não sei o que, eu não vou conseguir, e tá tudo dando errado. Aí quando o cara tá lá em cima, ele fala: agora eu tô grandão, não sei o que, agora eu posso, sabe? Ter esse equilíbrio. Claro que isso aí com maturidade eles vão. Mas principalmente hoje em dia com as redes sociais, o pessoal eles se deixam muito levar pelos comentários, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, ter esse equilíbrio mental de saber que, opa, estão falando mal de mim, mas eu não sou isso. Opa, estão me elogiando tanto, mas calma, não é assim, vamos continuar trabalhando, sabe? E Sim, às vezes eles se deixam muito levar por isso. perfeito. Agora, você comentou muito sobre o Diniz, né? Aqui no nosso bate-papo, de algumas referências que você tem dele, né? Nessa questão da fala com os meninos, né? Da fala com os seus comandados, né? Seus jogadores. Você acabou não comentando dele na referência, mas é uma referência muito forte, Fernando Diniz, a forma como ele fez a transição e como ele também comanda o seu time, não só a questão tática, né? Estou dizendo mais a questão da humanização mesmo, que é tão característica do Fernando Diniz. Sim, o Fernando Diniz é uma referência tanto taticamente, que o cara revolucionou aí o futebol brasileiro de uma forma que chegou na seleção brasileira, né? Pode ter gente que não goste muito, mas é um cara que conseguiu fazer lá o time do Audax tocar, fazer um time que conseguiu chegar, né? Então não tenho o que falar dele, assim, claro que às vezes ele exagera, né? Eu não gosto muito dessa parte ali, principalmente na parte defensiva, né? Mas é um jogo bonito, né? Querendo ou não. E ele com peças adequadas, ele consegue fazer, né? Mas assim, eu gosto muito dele, dessa parte mental. E eu conversei já com amigos que trabalharam com ele, e trabalham com ele, e falam, cara, no dia a dia ele é uma pessoa espetacular. Ele ouve, ele quer saber como é que você está com a sua família, ele pergunta. Isso do porteiro ao presidente. Então ele é um cara, é um cara humano, do bem, mas que quando chega nos treinamentos e nos jogos, ele cobra pra valer. Ele quer extrair o máximo de você, né? Então, é uma das referências que é o que eu falei para você. Eu vou pegando um pouquinho de cada coisa, assim. Às vezes não o extremo do cara, porque aí é a personalidade do cara. Eu acho que a gente tem que tentar montar uma identidade
de acordo com o que você viu, que você presenciou e que você acha que é certo, né? Eu acho muito legal isso. Perfeito. Vou voltar um pouquinho agora falando da carreira como jogador, né? Que você ainda continua jogando no 15 de Jaú também. Você defendeu vários times em vários lugares. Qual foi o maior desafio dessa trajetória dentro do futebol? Cara, o maior desafio da carreira do futebol é porque em 2019, quando eu estava no Brasil, eu rompi o cruzado do direito, né? Do joelho direito. E agora foi do joelho esquerdo. Mas com certeza, assim, o maior desafio é você voltar bem depois de uma lesão muito difícil, né? É muito dolorido o pós-cirúrgico. A fisioterapia, a recuperação também, 2, 3, tu tem que reaprender a andar. Por isso que eu falei que quando eu machuquei a segunda vez, eu falei, caraca, de novo, tudo aquilo que eu já passei. Então, foi uma dificuldade, assim, que eu venci e tô vencendo novamente, mas, assim, é muito árduo, cara, é muito difícil. Você chegar a um alto nível, mesmo depois de uma lesão, é muito difícil, é muito difícil. Por isso que você vê aí, às vezes, o Neymar, assim, não conseguiu voltar aquilo que ele era. Porque quando você faz uma cirurgia de ligamento, você não volta a 100% que você era. Neymar, porque o Neymar é muito fora da curva, né? O Neymar era um cara absurdo. Mas, assim, o cara conseguir voltar em alto rendimento, até um pouquinho mais velho, é muito difícil. Então, assim, uma das maiores dificuldades foram as lesões, assim, para mim, sabe? E eu me destaquei muito velho pro futebol. Eu me destaquei no Tupi com 28. Eu fui pro Atlético Goianiense, que era um time a nível nacional, com 29, quase 30 anos. Eu acho que se eu tivesse feito um campeonato que eu fiz pelo Tupi de Juiz de Fora com 22, 23, eu acho que minha carreira teria tomado outro rumo, né? Eu teria jogado, eu acho, de outro nível, pegado uma Série A, talvez, sabe? E quando eu estava assim, um dos melhores momentos ainda na minha carreira, mesmo um pouco mais velho, eu tive essa lesão em 2019 no joelho direito. Só que ainda consegui rodar bastante, né? Mas assim, atrapalhou muito essas lesões. Eu poderia ter chegado num nível um pouquinho maior pela minha qualidade. Boa, boa. E assim, falando da sua época de jogador ainda, você comentou aqui durante o bate-papo que era um lateral mais focado não, né? Mas tinha boas características ofensivas. E qual era o atacante que você falou assim, cara, no período que você jogou junto, né, tu falou assim, porra, ainda bem que ele tá lá, que eu vou fazer o arco e vou achar ele. Qual era o jogador que tu veio à cabeça e falou assim, ó, esse era certo que ele sempre guardava quando eu cruzava? Cara, eu vou te falar um jogador ali que eu tirava o chapéu. Ele era meio perna, meio marrento. Você conhece o Thiago Galhardo? Conheço. Figuraça. Ele jogou comigo no Bangu, cara. Ele é até mais novo que eu. Mas o bicho novinho já, 19 anos, eu lembrava que eu cruzava, eu falei, gol do Thiago Galhardo, porque ele se posicionava tão bem que eu sabia que era gol do Thiago Galhardo. E ele jogava de volante e meia, não era nem atacante, mas o cara chegava na área direto. Mas sempre foi marrento, viu? Que perninha que ele é. Eu falo pra É ele até uma hoje. personalidade, né? É um evento. O Thiago Galhardo é um Personalidade evento. forte. Eu falo com ele até hoje. Você é uma perna mesmo, hein, cara? Eu fico brincando com ele. Mas um cara que, assim, que chegou a um alto nível que eu treinei, trabalhei com ele, foi o Thiago Galhardo. Tem outros também que não chegaram a um nível do Thiago Galhardo, né? Mas, assim, que eu joguei contra também, é porque eu joguei contra o Flamengo do Wagner Love e Adriano, cara. Olha a dupla que eu Olha, peguei no Engenhão. Tava no Bangu. Meu amigo, eu fui tirar uma bola do Adriano, o Adriano só meteu o braço aqui. Não é sacanagem, tu não. foi lá longe, né? Porra, parecia um muro. Eu bati e caí, pô. Ele só botou o braço, pô. Falei, caraca, ele é muito forte, velho. Muito forte. Mas é bom demais jogar contra esses caras. Pô, e é gostoso, né? Porque você acaba lembrando, fala assim, pô, joguei contra o Adriano, joguei. Tu lembra assim de forma gostosa, né? O que numa hora foi difícil, mas depois tu fala assim, cara, foi legal essa experiência. E assim, você jogou também com hoje que tá na Série A, você me corrija até se estiver errado, o Renato Kaiser, né? No Goianiense. Ele também era desse. Ele também parece ser uma personalidade, parece ser tipo o Thiago Galhardo e também matador, né? Ele também era aquele cara que fala assim, pô, vou jogar bola nele que ele sabe guardar, que ele faz gol. Vou te falar ali, eu briguei várias vezes aí no treinamento, hein? Ele era aquele cara, que cara chato, velho. Ele era aquele cara que não gostava de perder nem rachão. E eu Sim. sempre tava contra o time dele.
Meu amigo, era uma pauleira que dava no rachão, velho. E treinamento, e não sei o quê. Eu lembro que eu tive um arranca-rabo com ele num rachão. Ele me deu um carrinho, eu fui, dei outro carrinho nele. Só sei que o treinador veio e deu duro em mim e nele. Nossa, mas o Renato Kaiser era um cara muito competitivo. Um atacante, assim, cara, muito bom, muito bom. Eu joguei com ele lá no Atlético. E ele tava assim, ele fez base no Vasco, depois foi pro Cruzeiro. E do Cruzeiro que ele tinha assinado com o Cruzeiro, ele foi emprestado pro Tupi, e depois do Tupi foi pro Atlético Goianiense. Mas assim, ele é meio perninha também. Se ele ouvir isso aí, pode falar que ele é meio perninha mesmo, que eu falo pra ele também. Mas assim, cara, que cara competitivo, não desiste da bola. Você pode tacar a bola na área como for que ele vai atacar e vai tentar fazer o gol. O bicho é raçudo, bicho bom, viu? Eu até fui para Salvador meio do ano, e eu fui lá com um amigo lá, viu, lá no Vitória, lá no Barradão. E só que eles estavam viajando para jogar a Série A. Aí eu fui até no vestiário dele lá, tirei foto com ele. Eu falei: ó, a nova contratação do Vitória, tu vai ter que me enfrentar, vai ter que me aguentar de novo. Aí ele falou: mentira, você tá aí? Você vai vir mesmo? Eu falei: mentira, pô, eu vim aqui conhecer, falar com o parceiro aqui. Eu tô quase parando, cara, não dá não. Aí, resenha, o Renato Kaiser é gente boa, é muito competitivo, moleque muito bom de bola. Boa. E assim, no Goianiense, né? Você ficou uma temporada lá, e na temporada seguinte veio o Marlon Freitas, né? Ele assume também essa questão do capitão lá, sabe? A gente sabe dessa liderança dele, mas ele jogou onde você jogou. E eu queria que você falasse dele em específico, porque mesmo que você não tenha jogado junto, mas foi uma experiência que vocês tiveram no mesmo clube. Como você enxerga hoje esse passo que ele está dando na carreira, né? Ele está trocando o Botafogo, onde ele é ídolo, o Palmeiras ainda, que é um novo ciclo, um novo clube, com 30 anos, como você mesmo disse. Eu me acendi na carreira já com 28, 29. Ele também é um jogador que não foi tão novo e logo revelado, né? Foi um jogador que foi galgando já com uma certa idade. Eu queria que você falasse desse movimento do Marlon Freitas, que foi capitão lá onde você jogou o seu melhor período profissional no Goianiense. Cara, o Marlon Freitas, pô, um excelente jogador, né? Referência, um líder nato. Assim, é muito difícil a gente falar por que ele trocaria, né? O Botafogo hoje em dia também é uma potência financeira, uma potência de time. Agora, tem que saber como que estava sendo lá o vestiário. Às vezes o jogador se sente... tipo assim, ele já passou tanto tempo ali que ele quer novos ares, sabe? Eu enxergo mais nessa situação. Porque um clube que ele tem moral, que ele é amado pela torcida, que ele é o capitão, eu acho que só ia sair se ele falar: cara, olha, não quero mais, eu quero respirar novos ares, conhecer novas pessoas, ter outro técnico. Eu acho que foi mais um cansaço ali, desgaste mesmo que ele teve, sabe? Eu já tive, eu tô falando isso porque eu já tive isso também. Tem lugar que você tá no dia a dia e vai falar: cara, de novo, eu não quero mais isso, eu quero respirar novos ares. E muita galera fica falando: mercenário, é por causa de dinheiro. E às vezes nem é, o cara já tá com muito dinheiro aí. De repente, não sei, o salário pode ser um pouquinho melhor no Palmeiras, mas assim, às vezes ele quer pegar novos ares, sair um pouquinho ali do que ele estava enfrentando, ou tentar pegar outro, como eu falei. Eu não vejo, é porque muita gente comenta muita coisa, fala muita besteira, né? Mas não tem como a gente definir ou opinar sobre isso muito de cravar, né, o que pode ter sido. Eu estou dando uma sondada do que eu acho que poderia ter sido, né? Perfeito, perfeito. Você teve o sonho e se realizou, né, de virar jogador, isso em uma outra época, né? Qual o conselho hoje, não só para os jovens que você treina, tá? Para os jovens que estão assistindo ao nosso bate-papo, que você dá de principal para tentar ser um profissional, jogador profissional, não só do futebol, né? Um profissional mesmo vivendo de esporte, né? Cara, um recado que eu dou para os mais jovens que eu seguiria: esquecer um pouquinho rede social, porque às vezes a rede social atrapalha. Às vezes a gente quer ser jogador, quer ser um atleta, mas ser um atleta de Instagram, ser um atleta de
Ó, tô tirando minha fotinha aqui para boleirar na pessoal da rua, boleirar o pessoal da escola, mas assim, não quer pagar o preço de ser um atleta profissional. O atleta profissional tem que ter 3 pilares: treinamento, descanso e alimentação. Se o cara não tiver isso, por mais que ele tenha muita qualidade, ele não vai render. O futebol é muito físico hoje. Se o cara não tiver com esses 3 pilares bem estabelecidos, com treinamento todos os dias muito forte, uma alimentação muito boa e um descanso, um sono muito bom, ele não vai conseguir. Com o nível que está o futebol, com a competitividade que está o futebol hoje em dia, não vai. Então a dica que eu dou é essa: esqueça um pouquinho de boleirar sobre... pode boleirar? Pode, mas não esqueça de ser um atleta profissional. Não existe mais jogador. Aquela era de jogador boleirão já passou. Você tem que ser um cara dedicado na parte de treinamento. Se você tiver no clube, você matar um leão todos os dias. Eu, com 38 anos, eu tenho que provar ainda que eu sou bom, com 38 anos. Já passei por vários clubes. Imagina alguém que está começando. Então, é ser muito, muito resiliente e pegar essas 3 dicas: treinar muito, se alimentar muito bem, esquecer essa questão de fast food, de comer besteira, tomar refrigerante. Que hoje nada recupera, os estudos falam que nada recupera melhor que o sono. A melhor recuperação de um atleta é um bom sono, ter aí de 7 a 9 horas de sono por dia. Então, dormir cedo, esquecer TV, esquecer celular. O cara fazendo isso aí, ele já vai estar um passo à frente dos demais. Eu falo isso para os meninos aqui. Esquece, vocês querem boleirar, vocês não querem pagar o preço de estar todo dia ali treinando. Antigamente não tinha isso, a gente não tinha essa questão dessa boleiragem. A gente treinava, a gente fazia um monte de coisa para tentar estar lá junto, né? E essa dica que eu dou é você ser um atleta profissional, pagar o preço mesmo, porque você pode colher os frutos. Tem gente que mesmo assim não colhe, porque o futebol hoje pode ter esquema e tal, mas você estando bem, os caras não vão ter o que falar de você e você pode se tornar mais facilmente um jogador de futebol. Show. Olhando lá para trás, das peladinhas que você jogava lá na Zona Norte, lá na Tijuca, e hoje você sendo um treinador, né? Você sendo um treinador de pessoas como você foi lá atrás, jovens que queriam ascender no futebol. Qual conselho... na verdade, qual conselho não? O que você fala se você pudesse ver aquele Bruninho, que era o teu apelido lá na Tijuca, falar assim, cara, eu posso voltar no tempo e conversar com o Bruninho. O que você falaria hoje, depois dessa vivência de 38 anos aí e de longo tempo em trocar em jogador profissional? Cara, teve uma situação que eu tinha feito um campeonato carioca com 21 anos, 22 anos, e só que futebol é muito isso, né? Você tem que estar no lugar certo e pessoas certas olhando no momento certo. É surreal, assim, sabe? Eu fiz um campeonato carioca quando eu tinha 20, 21, 22 anos, muito bom. Só que meus empresários, na época, que eram do CFZ, eles... não sei se estava tendo uma briga política lá com o pessoal do CFZ, e assim, não me deram muita atenção. E era o momento de eu ter ir para um time grande. Falaram que na época o Vasco estava de olho, o Fortaleza, e só que aí acabou esfriando e eu acabei não indo para nenhum lugar. Se eu voltasse ao tempo, eu falava assim, Bruno, tenta, sei lá, fecha com outro empresário naquela época. Eu acho que aquele momento era o momento de eu ter ido para algum time grande, sabe? Eu falo com meus empresários que são de hoje, eles falavam essa mesma coisa. Eles já me conheciam, só que não era assinado com ele. Ele falou, Bruno, aquele jogo que você fez no Engenhão contra o Flamengo, em São Januário contra o Vasco, se você tivesse pessoas ali, porque tinham interesse, recebeu proposta, só que como meus empresários eram os donos do CFZ, um dos filhos do Zico, inclusive, eles acabaram, não, vamos dar uma segurada, vamos tentar ver outra situação para o Bruno, e não me liberaram. Então, assim, às vezes podem ter prejudicado um pouco minha carreira, sabe? Que ali era o momento de eu ter ido para... Então, uma dica assim que eu falava, Bruno, ó, não vai com esses empresários, vai com os outros empresários aí, que isso tá bem. Mas são escolhas, né? E eu era muito novo também. Acontece, né? Isso não tem como a gente também prever se daria certo ou não, mas que bom que pelo menos a sua carreira
bem vitoriosos de grandes clubes, de rodagem, e também agora você recebendo essa ótima oportunidade como treinador, né? Para a gente finalizar, eu vou fazer algumas perguntinhas mais rápidas, para ser aquele bate-pronto, sabe? Aquela resenha. Fechou. Seu sonho ainda como jogador, cara? Subir o time do 15 de Jaú para a segunda divisão do Paulista. E como treinador? Como treinador, chegar o mais longe na copinha possível. Aí uma semifinal, uma final talvez. E, cara, qual foi o jogador mais difícil que você marcou? Adriano Imperador. Bateu no muro do Adriano, né? Caiu. E qual foi o melhor parceiro? Qual o melhor companheiro que você teve no time? O zagueiro William Alves, que está no Santa Cruz hoje. Amigo? Muito amigo seu? Muito amigo, meu irmãozão. E qual foi o melhor que você jogou junto? De qualidade? De qualidade, velho. Isso aí você me pegou, hein? Vamos botar o Thiago Galhardo. Vai dar essa moral pra ele? Vou dar essa moral, mó perna, mas eu vou dar moral pra ele. Cara, e qual foi o melhor treinador que você teve? Melhor treinador. Vou botar o Carlos Pimentel, né? Ele que me deu essa moral. Vou dar uma moral pra ele. Perfeito. Bruno, muito obrigado pelo bate-papo. O Jornal do Esporte te agradece demais de você estar aqui conversando, falando da sua experiência profissional, falando de como você está agora na Copinha, né? Todo mundo que está assistindo aqui, assista lá o 15, que está fazendo uma ótima Copinha. Então, assim, desejo todo o sucesso do mundo para você na sua carreira como jogador e também no futuro, quem sabe, como treinador. Isso aí também tem que ser algo pessoal para você decidir se quer continuar ou não. Mas todo o sucesso do mundo. O Jornal do Esporte está sempre aberto para você, então, quando precisar, pode mandar o papo. Você tem aqui o meu WhatsApp também, pode mandar mensagem no Instagram. O Jornal do Esporte te agradece muito, muito mesmo o bate-papo aqui hoje. Valeu? Eu que agradeço, muito obrigado. E sucesso aí pro Rosinho, pro Jornal dos Esportes, que fez parte da minha infância e minha adolescência aí. Muito obrigado, viu? Valeu, Bruno. Obrigado, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu. Curta, comenta e se inscreva no nosso canal, tá bom? É muito importante para a gente trazer personalidades do futebol, como o Bruno Santos teve aqui hoje. Grande abraço, valeu e a gente volta com mais. Abraço!